Tiago, ele diz que aquele que trata de ser religioso, né, que seja, principalmente, cuide dos órfãos da viúva, né, vá lá fazer a caridade. Então, se você é religioso, seja caridoso, né, não seja preconceituoso, tenha a sua vida no altar, porque quando a gente passa a viver uma vida com Deus, né, viver com Deus, viver para Deus, Deus, ele nos ensina, nos capacita, nos lapida, nos mostra como deve ser a verdadeira religião. E a verdadeira religião, irmãos, sabe qual é? É você cuidar dos órfãos e da viúva. Está aqui o versículo número 27, né? No versículo 27 diz aqui que nós devemos principalmente cuidar dos órfãos e das viúvas e até dos estrangeiros. Isso aí você vai ver respaldo bíblico, você vai ver concordância em outros textos, né, da Bíblia. Você vai, se você for a Bíblia, né, de Gênesis e Apocalipse, você vai encontrar em outros lugares Deus tratando desse assunto, né, que a gente deve estar pronto para estender as mãos, ajudar, abençoar, não amaldiçoar. Com a mesma língua que a pessoa abençoa, a pessoa também pode amaldiçoar. Temos que ter cuidado, irmãos. Temos que ensinar os seus filhos o caminho que deve andar. Temos que não se envolver em assuntos alheios. Efésios capítulo de número 5, versículo 22, está escrito lá, né, que o apóstolo Paulo diz que nós não devemos se precipitar, né, em se envolver em pecado alheio, né? Não se envolva em assunto dos outros, porque senão uma vez nós estamos envolvidos em assunto dos outros, gera grandes polêmicas, a gente finda pecando e levando outros a pecar. Então, irmãos, vigia a forma que você está tratando a sua família, o seu ministério, né? Aqui eu posso corrigir o meu filho o tempo todo, porque eu quero o melhor para ele, e ele sabe que quando eu falo algo, eu falo para o bem dele. Eu aprendi assim, então eu tenho que ensinar aquilo que a forma que eu venho aprendendo, eu tenho que ensinar. E aí eu fecho esse parênteses para abrir para perguntar para vocês: como foi que vocês aprenderam a se comportar como homem de Deus? Você lembra como é que você foi ensinado? Então coloque a botar em prática, coloque a ser um religioso, não fanático, mas sim um religioso praticante na sua religião, fazendo bem, fazendo a caridade, praticando o amor, perdoando, né, abençoando. Porque uma vez quando nós abençoamos alguém, uma vez, né, você sendo abençoado, você tem que ter o prazer dentro do seu coração de você abençoar outro, irmão. Amém? Você tem que aprender a abençoar, não amaldiçoar. Lá em Tiago, nesse mesmo capítulo de Tiago, um pouquinho mais para trás, logo no começo do capítulo, no versículo 5, né? Tiago diz assim, ó: se entre vós falta sabedoria, peça a Deus e Deus dará, e não passará em rosto. Então peça a Deus sabedoria, né? Para que você possa, no nome do Senhor Jesus Cristo, praticar uma fé verdadeira, né? Praticar a religião, porque a religião verdadeira é amar, perdoar, né? É levar outros a se santificar, é ficar fora da corrupção do mundo. A gente vê tantos hoje, irmãos, dentro da igreja, as igrejas se corrompendo, servos de Deus, né? Sem dúvida, eu não estou aqui julgando aqui a espiritualidade, né, do pastor, do apóstolo, de um bispo, de um presbítero, de um diácono. Não estou aqui medindo aqui pelo poder, pela vocação, pela chamada que ele tem, pela posição que ele tem na igreja, na área eclesiástica. Eu não estou, o julgamento, a discussão não está sobre isso, irmão. Eu não estou julgando aqui a pessoa dele ou a pessoa dela. Estou aqui apenas falando que a palavra está falando, que falou no meu coração. Estou só apenas compartilhando para você. E você não deve, irmãos, se unir em lugar onde há polêmica, onde há divisória, onde há ideias ideológicas contrárias da sua fé, daquilo que você aprendeu. A gente temos que viver, irmãos, separado,
está nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Não podemos estar em cima do muro, servindo a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve o sistema que está falido aí. Esse mundo, ele está aí, ele veio, né, para afastar, desviar. Quantos servos de Deus, quando chega numa campanha eleitoral, né, se desvia, entrega até o cargo de dirigente, irmão. Eu conheço pessoas que faz isso direto. Quando termina o cargo, quando termina a função, quando termina, né, que passa a eleição, volta de novo. Aí aí a própria diretoria da igreja faz por bem, que acha que é certo, que é correto, né, e devolve de volta o cargo daquele irmão. Que aquele irmão poderia ficar ali no mínimo uns 6 meses num banco, em disciplina, irmão. Porque não pode estar servindo a dois senhores. Não pode trazer o mundo para dentro da igreja. A igreja é laico, né? Ela tem que estar separada. Eu nunca falei, nem vou falar, que a igreja, ela né? Um crente não pode se candidatar, ou pode votar, ou ser votado. Nunca falei isso, e nem vou falar. E nem digo também que a política é do diabo, porque não é do diabo. Mas, irmão, no lugar onde você está, que causa polêmica, o irmão sabe que não tem como estar no altar servindo a dois senhores, né? Você é um político que está no altar, você está pregando demagogia, você está vivendo na hipocrisia, você está sendo hipócrita, porque você está pregando a verdade, você está pregando isso aqui, ó, está pregando a Bíblia, mas você não está vivendo aquilo que você está pregando, irmão. O irmão, você tem que saber separar, né? Você tem que aprender, entender que a igreja, ela não pode ser envolvida, influenciado, ser massa de manobra, né, de política dentro da igreja. Ou você é de Deus, ou você é do mundo. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Você não pode servir a dois senhores. Amém? Ou você tem que sair de cima do muro. Você não pode estar servindo, né, a dois deuses. Ao Deus do dinheiro, ao Deus da política, né? Ou você serve a Deus, ou você serve o cargo público. É um direito seu. Eu não estou aqui tirando o direito seu de você ser uma pessoa pública. Só que você, para ser público, você tem que decidir. Você ser crente, né, pessoa de Jesus, senta lá. Eu acho isso errado, irmão. Na minha opinião, a igreja, as convenções, os pastores, os presidentes não poderia dar oportunidade de dar cargo, né, eclesiástico a um político. O político, ele pode ser evangélico? Pode. Ele pode ser crente? Pode. Ele pode tudo. Nós podemos tudo que nós quiser ser, a gente querendo ser, a gente é. Porque Deus deu o livre-arbítrio. Deus deu a liberdade de escolha para nós, irmão. Mas nós não podemos ficar assim, num púlpito pregando a palavra de Deus e quando desce lá no palanque, queimando os seus adversários, falando mal dos seus adversários, né? Descendo a lenha, falando mal do seu adversário. No púlpito você é um santo. Você está agindo como um santo, né? Ou como uma santa. Mas no palanque, lá no meio da rua, em praça pública, você está lá, né, dando lugar ao diabo, falando mal, descendo a lenha, dizendo que só o que é certo é o partido que você faz parte e que os outros partidos não tem projeto que vai trazer bom, benefício, né, que vai beneficiar a população. Irmão, só tem uma pessoa que pode beneficiar a população e essa pessoa está sendo rejeitada por Deus. Está sendo rejeitado pelo povo, perdão, irmão, está sendo rejeitado pela essa população, por essa sociedade sem Deus, né? Está sendo rejeitado. Se chama Jesus de Nazaré. Jesus, ele é rejeitado todos os dias. Se Jesus voltasse hoje, a maioria das igrejas crucificava Jesus de novo. Já crucifica Jesus a partir do momento quando você não quer viver para Deus, quando você não quer viver com Deus, quando você não dá um bom testemunho, quando você não está bem com a família, quando você está dando a língua e prestando a língua que deveria estar abençoando, está amaldiçoando. Irmão, não pode amaldiçoar. Você tem que abençoar. Lá em Tiago capítulo 3 fala isso. Que se nós conseguirmos controlar a nossa língua, a gente consegue controlar todo o nosso corpo. E nós ainda alcançamos a estatura de um varão perfeito. Se você trata de ser um religioso, faça caridade. Então, se você não está fazendo a caridade, você não é um religioso de verdade, irmão. Você está sendo um fanático, está sendo falso, hipócrita e fariseu.
Você tem que aprender a entender, irmão. O evangelho não pode se misturar com política. O evangelho não pode se misturar com este mundo. Volto a dizer de novo, a política não é do diabo. O diabo não tem nada. Satanás era cego, miserável, pobre, nu. Ele não tem nem aonde cair morto. Até a chave do inferno Jesus tomou. Tomou dele. Ele não tem nem aonde morar. Ele não tem casa. Ele veio para matar, roubar e destruir, manipular e enganar a mente da gente, irmão. Satanás não tem nem aonde cair morto. Ele é um enganador. Ele destrói. Ele leva as pessoas a se prostituir, adulterar, mentir, roubar, matar, estrupar. O trabalho de Satanás é esse. A primeira coisa que Satanás faz é distribuir, colocar o nome da gente lá embaixo, lá na lama, né? A primeira coisa que Satanás faz é sujar o nome da gente. Coloca o nome da gente lá no SPC, lá na Serasa. Você não consegue pagar uma conta, o seu nome vai para a Serasa, para o SPC. A primeira coisa que Satanás faz é isso. Coloca coisas boas para você comprar. Você quer comprar coisa cara, coisa luxuosa, algo que está acima da sua capacidade financeira. Você ganha um salário, você quer comprar um negócio no valor de 10 salários mínimos. Você não vai conseguir pagar não, cara. Você não sabe o dia da manhã, se você amanhã vai estar com saúde. O dia da manhã pertence a Deus. Você tem um emprego hoje, mas amanhã você não sabe se esse emprego vai continuar. Porque o mundo hoje está assim, irmão. Você trabalha um ano e o outro ano você fica 10 anos parado. Trabalha um ano e fica 10 anos parado. Então você tem que medir as consequências. Você tem que deixar de ser precoce nas coisas que faz. Tudo faz precocemente. Aí por isso que dá tudo errado. Aí só sobra, aí atinge toda a família, atinge a população, atinge a sociedade, atinge a comunidade, atinge até a igreja que você mora, que você se congrega. Aí vem um grande escândalo. Ah, mas a fulano tal fez isso, aconteceu isso. E ele é de tal igreja, ela é de tal igreja, ele é de tal igreja. Aconteceu isso por quê? Porque faltou vigilância, faltou preparação, faltou, né? Parou de sentar para analisar, para projetar. Porque tudo que a gente tem que fazer tem que ser projetado. Se eu e você, se nós não projetar as coisas, irmão, vai dar tudo errado. Não tenta colocar a carroça dentro dos bois. Não se precipite. Não dê um passo maior do que a perna. Respeita a lei da gravidade, irmão e minha irmã. Respeita o limite. Existem regras. E regras é para ser cumprida. É para ser obedecida. É igual como uma regra de trânsito. Você está dirigindo aí, ó. Você está com a mão na volante, né? Está dirigindo, está pilotando uma moto. O sinal está fechado, o sinal está lá no vermelho. Aí você vai passar, você olha para um canto e outro. Não tem carro passando, mas dá para você passar, mas não tem. Mas dá para passar. Aí você vai e passa. Aí o cronômetro vai lá, resista. Quando é com 15 dias, dentro de 15 dias mais ou menos, não, é 8 dias mais ou menos, chega a carta com a multa. E você perdendo ponto na carteira e uma multa de quase R$2.000. Ah, mas eu passei, mas não tinha carro nem do lado de outro. Não sei, você tem que esperar. Você tem que ter paciência. As coisas tem que ser tudo no limite, tem que ser tudo no prumo. Lá em Romanos capítulo 13 diz que nós temos que obedecer às leis dessa terra. Obedecei-vos às vossas autoridades. Lá no livro de Hebreus capítulo de número 13, versículo 17, está escrito lá que nós temos que obedecer às autoridades espirituais também, irmãos. Não significa se eu obedeço, se eu vou concordar. Mas eu tenho que pelo menos no mínimo respeitar e obedecer. Nós estamos vivendo num mundo que é de regras. E estamos vivendo num planeta Terra, esse nosso país, esse nosso Brasil, já que esse meu vídeo aqui, o mundo inteiro escuta, e vocês vão ouvir essa palavra, eu quero dizer para você que na sociedade que nós estamos vivendo hoje, nesse avanço tecnológico, aonde o maior vício que tem, irmão, não é a cachaça, já foi, mas não é mais não, era a droga, já foi, a maior droga, o maior pecado que existe, se chama redes sociais. É um câncer e tem que ser cortado pela raiz de baixo. Há muita depravação, há muitas depravações sexuais nas redes sociais. Jovens morrendo por causa de jogos, viciado em jogos. Aí vai botar culpa no pai, vai botar culpa no governo, vai botar culpa em todo mundo. Ninguém tem culpa, irmão. Ninguém tem culpa disso que acontece. O que está acontecendo é por falta de vigilância e de preparação. O Salmo 127, verso 1, o salmista diz lá, está escrito, quando ele diz assim, ó, que se você não edificar a sua casa, então em vão edifica os que trabalham.
Ou você edifica a sua casa, minha irmã, ou você, minha irmã e meu irmão, vai ser edificado por este mundo podre, sujo, hipócrita, que uma parte da sociedade deram as costas para Deus e que não quer saber de Deus. E as religiões, a maioria estão corruptas, se corromperam por causa da política, se corromperam por causa da política. Você sabe o que significa a palavra política, meu irmão e minha irmã? Você já buscou o conhecimento nessa área? Eu já fui buscar. Política, ela é uma palavra universal. Política, ela não é só partidário não, irmãos e minha irmã. Política, você tem que exercer essa política até dentro da sua casa. Você tem que exercer. Se você não tem uma boa política dentro da sua casa, a casa vira uma bagunça. Aí todo mundo manda. Fica igual com uma casa de mãe Joana, todo mundo manda. Tem que ter cabeça, tem que ter o chefe. E o chefe tem que estar sendo desmoralizado, as pessoas não respeitam mais pai e mãe, filhos não respeitam mais pai e mãe, aí fica uma maldição hereditária dentro da família. Aí quando o filho cresce que vira dono de casa, também os filhos fazem com ele e fica essa maldição hereditária. É momento da gente orar, é momento da igreja se levantar, é momento da gente ensinar os nossos filhos como viver, como voltar, como ser voltado, e que na hora que você quiser se candidatar, irmão, você pode. Eu não estou aqui falando aqui que você não pode fazer parte de política. Eu não estou falando isso. Eu estou falando, entenda a minha fala. Eu estou falando a maneira que você se envolve com a política. Ou você recebe um cargo, eu estou dizendo para quem tem cargo na igreja, para quem tem função na igreja, não pode, estar envolvido em política. Agora, se você quer se envolver em política, saia do púlpito, desça do púlpito, entregue a sua carteira ministerial, entregue, não fique em cima do púlpito pregando e quando é lá no outro dia você está lá na praça pública, descendo a lei e falando mal dos outros partidos que é contra ao seu partido. Fazer política, todo mundo faz. A gente tem que ter uma boa política na vigilância, nas vigilâncias, que a gente mora. Ter uma boa política dentro da nossa casa. Administrar bem a casa, cuidar bem da casa, cuidar bem dos filhos. Isso é uma boa política, isso se chama política, irmão. Agora existe uma política que é diabólica, que é a política de demônio, de Satanás, que é injetado dentro da política para fazer o mal, para fazer divisão, para não ajudar, para matar a fé dos outros. Do jeito como Satanás tem a sua política, Deus também tem a política dele também. José, ele foi um bom político. Agora me mostra uma falha, dentro da Bíblia, me mostra uma falha que José se corrompeu. José não se corrompeu na política. Daniel, ele foi um grande governador, ele foi governador de 40 províncias, de 40 cidades, ele foi governador. Daniel. Agora me mostre dentro do livro aqui de Daniel, em algum lugar aqui, se Daniel ele se corrompeu. Ele não se corrompeu, irmão. Mas os políticos de hoje, evangélicos, eles estão todos corrompidos. Tudo por causa disso aqui, ó. Do dinheiro. É o dinheiro. Os cabos eleitorais são os que mais ganham dinheiro. A gente temos que saber separar isso aí, irmão. Porque senão Deus não vai descer na igreja. Não vai acontecer milagre e ninguém vai ser salvo. Muitos vão se enquadrar naquele grupo lá de Mateus 7:23. Que Jesus vai olhar para todas essas pessoas e vão dizer: apartai-me de mim, vós que praticaram a iniquidade, eu não vos te conheço. Tem outra versão que é mais forte, quando Jesus diz assim: apartai-me de mim, maldito, para o fogo do inferno, eu não vos te conheço. Então tenha cuidado, meu irmão e minha irmã. Tenha cuidado como é que você está agindo nessa época de campanha. Porque nessa madrugada Deus me despertou. Era 3 horas da manhã e Deus falou no meu coração que muitos vão se afastar, se corromper e muitos vão se desviar nesta eleição. Vão se desviar dos caminhos de Deus. Mas eu e minha casa não. Pode se desviar quem quiser, mas eu e a minha casa continuamos servindo ao Senhor. Vai depender de você, irmão. Você é o chefe da casa. Você é pai? Ensine seu filho a não se envolver com política. Ensina seu filho a se envolver com a palavra de Deus. Ensine seu filho a descer na casa do oleiro. Ensina seu filho. Ensine, meu irmão. Você é sacerdote da sua casa.
Você tem que aprender a fazer da sua casa um lugar de adoração, não um lugar de política. A minha televisão queimou. Faz meses que eu não sei o que está passando e nem quero saber. Aquilo que não traz edificação para mim, que não edifica eu e minha casa, eu não quero saber. E tenho raiva de quem sabe. Você pode me chamar de fanático, você pode me chamar de extremista, que eu estou sendo radical, que eu estou sendo ao extremo, que eu estou, Você pode dizer o que você quiser, o que você falar não vai me atingir. Porque eu sei a quem eu sirvo, eu sei quem está comigo. E quem está comigo é maior do que quem está lá fora. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é Jesus Cristo. Porque se Deus é por mim, se Deus não é por, se é por mim, Se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Amém? Aí eu fecho esse vídeo dizendo 3 palavras de ordem. Além de eu dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor, eu vou dizer para você também, para mim, serve para mim e para nós, que a casa unida, a família unida, a sociedade unida, a igreja unida, jamais será vencida. Entende, irmão? O irmão e a irmã podem voltar, mas não precisa levantar a bandeira não. Não levante bandeira de partido não, levante só a bandeira de Jesus. Amém? Eu não estou levantando bandeira de ninguém. Eu nem sou do partido de esquerda, nem do partido de direita. E nem do partido do meio. Eu não sou de ninguém. Eu sou de Jesus. Eu e minha casa somos de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus para todos.